Bom, pessoal, então dando continuidade, né? Agora a gente vai verificar resistência à fadiga torsional sob tensões flutuantes. Os testes, né, descobriram que o componente de tensão constante não tem efeito sobre o limite de resistência para carregamento torsional, se o material for dúctil, polido, não entalhado e cilindro. No entanto, para superfícies menos perfeitas, a linha de Goodman modificada é a mais razoável. SSU é o limite de resistência ao cisalhamento. Tá? Ele pode ser aproximado, tá, de 0,67 vezes o SUT, que é o limite de resistência máxima, né, a tração. Para casos de torção pura, use Kc, que é o nosso fator de Marin para modo de carregamento, como 0,59, para converter a força de resistência normal em resistência ao cisalhamento. Quando houver mais de um tipo de carregamento, né, a gente vai utilizar o modo de carregamento combinado. Que nem vocês tinham lá em mecânica dos sólidos, quando vocês trabalhavam solicitações compostas. Aqui é como se fossem solicitações compostas, só que com fadiga. Então, o modo de carregamento combinado é necessário quando a gente tem mais de um tipo de carregamento. Flexão, carregamento axial, torção, por exemplo. Né? E aí a gente usa a energia da distorção, né, a teoria da energia da distorção, para combiná-los. A gente tem que obter, então, as tensões de von Mises para componentes intermediários e alternados. Aplicar um KF, né, apropriado para cada tipo de tensão. Para o fator de carga, a gente usa Kc igual a 1, porque o fator de carga de torção, Kc059, é inerentemente incluído nas equações de von Mises. Então, aqui, o que foi falado ali anteriormente, de usar Kc igual a 0,59, nesse caso, a gente não usa no modo de carregamento combinado, tá? Porque aqui já na equação, na própria equação de von Mises, já está inerente esse Kc. E aqui, né, nós temos, então, um modo de carregamento combinado em função da tensão de von Mises, né? Então, nós temos um fator aqui, uma tensão alternada linha, uma tensão média linha. Nós vamos ter, então, a equação, que vai dar essa componente de von Mises, que é Kf de flexão mais vezes sigma, tensão A de flexão, mais Kf axial, tensão A axial sobre 0,85 elevado a 2, mais 3 vezes Kfs, torção, vezes tensão de cisalhamento, de torção ao quadrado, isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Tá? Para tensão média, é basicamente a mesma coisa, só que em vez de ser alternado, né, subscrito aqui, são médios, né? E além disso, não tem esse dividido por 0,85. Beleza, basicamente é isso. Então, essas são as componentes, né, para o modo de carregamento combinado. Verificação estática para o carregamento combinado. Assim como a gente precisa verificar se ela falha por fadiga no primeiro ciclo, para um carregamento que não é combinado, no carregamento combinado a gente também tem essa questão. Teoria da energia de distorção ainda se aplica para a verificação do rendimento estático. Obtenha a tensão de von Mises para as tensões máximas, soma dos médios e alternados. Fatores de concentração de estresse não são necessários para verificar a produção do primeiro ciclo.
Então, a tensão máxima é o quê? É tensão A mais tensão M ao quadrado, mais tensão de cisalhamento alternada, mais tensão de cisalhamento média ao quadrado, raiz quadrada. Essa tensão máxima vai ser dividida, né, pelo limite de escoamento. E aí nós vamos ter o NY. A tensão máxima ela também pode ser aproximadamente a soma da componente de tensão alternada e a componente de tensão média, que é esse sigma linha A, sigma linha M, que é produzido através dessas questões, dessas equações aqui. E aqui nós temos um exemplo. Então, exercício, pessoal. Um eixo rotativo é feito de tubo de aço AISE 1018, tá? De 42 milímetros por 4 milímetros, estirado a frio. Tá? Então, ele tem, pode ver que é um tubo, né? 42 por 4, estirado a frio. E tem um orifício de 6 milímetros furado transversalmente em relação a cima. Calcule o fator de segurança que resguarde de fadiga e falhas estáticas. Usando critérios de falha de Gerber e Langer para as seguintes condições de carregamento. Letra A. O eixo está sujeito a um torque completamente reverso de 120 Nm em fase com um momento flexor completamente reverso de 150 Nm. Ok. Atente-se a essas duas palavras aqui, né? Completamente reverso. Completamente reverso. Aqui é até a parte teórica da disciplina, né? Algumas das coisas teóricas que tem em elementos. Letra B. Então, outra condição de carregamento. O eixo está sujeito a um torque pulsante que flutua de 20 a 160 e um momento flexor estável de 150 Nm. A seguir, seguimos os procedimentos para estimar as resistências à tensão e a relação entre elas. Bom, primeira coisa, pessoal, o que nós temos que ver aqui? Esse completamente reverso, ele nos diz o seguinte: quando é completamente reverso, vocês lembram que é uma senoide perfeita. Isso aqui não é uma senoide perfeita, né? Mas tudo bem. Aonde a nossa tensão média ela é igual a zero. Então, nós temos, quando diz um torque completamente reverso, o nosso tensão de cisalhamento média é zero. E o momento flexor completamente reverso, a nossa tensão média, tensão normal média, é zero também. Quando ele fala, no de baixo agora, né, que nós temos um torque pulsante que flutua de 20 a 160, então, observe que já é deslocado do centro, né, a média disso aqui não vai dar zero, vai dar um valor acima de zero. Então, nós vamos ter, então, um torque pulsante, nós vamos ter um cisalhamento médio diferente de zero, e também vamos ter uma componente alternada também diferente de zero. Tá. E aí, um momento flexor estável de 150 Nm. O momento flexor estável é a nossa tensão média. Tensão média é igual a 150. E a alternada? Bom, se é estável, não tem alternada. Nossa alternada é zero. Então, questão da interpretação mesmo do problema nesse sentido. Tá? Então, isso que a gente tem que verificar para seguir o problema. Né? Então, lembrando, a gente vai ter que chegar nas equações, né, nessas equações aqui. Para isso, nós precisamos achar
os valores de tensão, né? Os valores de tensão torsional, tensão de flexão, para realizar nesse exercício. Para a tabela A18, encontramos as resistências mínimas SUT e SY. SUT e SY para o material AISE 18, 1018. O limite de endurance, limite de resistência à fadiga para essa espécie rotativa é 50% da tensão de cisalhamento, que é da tensão última tração, né, que é 220 MPa. O fator de superfície obtido, que é o nosso Ka, ele vai ser 4,5 vezes SUT elevado na menos 0,265, tá? É um eixo rotativo feito num tubo de aço. Tá? Então, utilizou-se aqui o usinado, né? Como se fosse usinado ou estirado a frio. Acho que diz estirado a frio. Lá, se não me engano, no livro tá lá, usinado ou estirado a frio. E aí tem o valor 4,51 e menos 0,265. Aplicando isso, vai dar 0,899 dQA. Beleza. Na sequência, vamos para o QB, fator de tamanho. Fator de tamanho, colocado na fórmula, vai nos dar 0,833. Os demais fatores de Marin são todos unitários. Sendo assim, a resistência à fadiga modificada é SE 165 megapascal. Beleza. Temos a nossa resistência à fadiga para aquela questão daquele material, aquele eixo. Letra A. Fatores de concentração de tensão teóricos são encontrados na tabela A14. Utilizando A sobre D e D sobre Dzão, interpolação linear, encontramos A igual a 0,798, KT 2,366 para flexão. A de 0,89, KTS 1,75 para torção. Assim, para flexão, nós vamos ter o Zenet. Zenet, se vocês forem lá no final do livro, e o JNet, também se vocês forem lá no final do livro, vocês vão verificar que pode ser utilizado, isso aqui é o módulo, o momento da inércia de uma superfície, tá? Que tem um furo, um orifício. Então, tá aqui, ó. É um tubo, né? O tubo, seria fácil nós calcular o momento da inércia dele, sim, seria. Mas ele tem um orifício furado transversalmente, e esse orifício tem que ser descontado no cálculo do momento da inércia. E aí, esse JNet e esse Zenet fazem isso para nós, tá? Fazem como se fosse o momento da inércia UI e o momento da inércia J. Bom, então para que a gente faz isso? A seguir, né, utilizando as figuras 6, 26, 21, com raio de entalhe de 3, encontramos a sensitividade ao entalhe, para flexão e para torção. Os dois fatores de consideração de tensão, o KF seria 2,07, o KFS 1,72. A tensão de flexão alternante é, para o primeiro caso, né? Tensão X alternante é o KF vezes o M sobre o Zenet. O Zenet é como se fosse MC sobre I, né? Seria C vezes I. Seria o caso do Zenet. O Zenet seria, então, o C vezes I. Tá? Já é um outro valor, é uma outra forma de dizer tensão de flexão, né? É MC sobre I. Tá? Desculpa, é C sobre I, né? Porque a fórmula da tensão de flexão é MC sobre I. E a da tensão de torção, de cisalhamento, TC sobre J. Tá?
Então, essa é a questão do zenético, já incorporar, então, o I e o C na sua fórmula, considerando esse furo no orifício. É uma questão bem específica para quando a gente tem esses casos de furo, né, que acaba diminuindo naquela seção o momento da inércia. Depois, pessoal, então, aplicando isso aqui, nós chegamos a 93,8 megapascal de tensão flexão alternante. E a tensão torsional alternante, nós temos, então, 28 megapascal. Aqui a gente utiliza KFS, TC sobre J, mas ele colocou diâmetro, então ele bota um 2 embaixo, né? Diâmetro dividido por 2, que é o raio. Sobre J, que é o JNet, que aqui faz o trabalho, então, do momento circular da inércia. Beleza. A componente média é 0. E a componente alternante é. Componente alternante é. Por que a componente média é 0? Porque é completamente reverso, né, pessoal? Então, tanto o torque quanto o momento flexor, a gente só tem tensão alternante. Não tem tensão média. Então, a componente alternada é igual a tensão XA ao quadrado mais 3 vezes tensão cisaliante ao quadrado sobre raiz quadrada. Então, dá 105 megapascal. Então, admitindo, né, visto que SE igual a SA, o fator de segurança fadiga, estático, né, seria 1,56. 165 sobre 105,5, que é o que encontramos aqui. O fator de segurança de escoamento de primeiro ciclo se daria, então, 3,5. Aqui a gente vê que a ameaça é fadiga, desculpa. Aqui é o de primeiro ciclo, né? Aqui 13,5 e aqui 1,56. Plotando isso nos gráficos, né? Um R de 0,28, colocando aqui os valores exatos, nós teríamos, então, a gente veria, né, que não teria a ameaça de escoamento localizado. A ameaça, sim, é fadiga. Então, essa é a questão completamente reversa, como seria. Agora, nós temos, nesse caso, uma parte do exercício que chama de um torque pulsante. E uma componente estável é devida à torção e flexão. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um TA, um torque a 70, um torque médio de 90. De flexão, né, cargas de flexão, é 0. Então, nós vamos ter, então, uma componente alternante, uma componente média. A componente alternante nós vamos colocar na fórmula e vai nos dar 16,3 MPa. A componente média nós vamos colocar na fórmula e vai dar 21,0 MPa. A componente estável da tensão de flexão é também encontrada 93,8. A componente de von Mises são, para a alternada nós temos, né, só essa questão aqui, então 28,2. Para a média, daí sim nós vamos ter a parte da flexão, a parte do cisalhamento, vamos ter 100,6. Com base no fator de segurança e fadiga, nós vamos ter um fator de segurança de 3,03. Nós vamos ter um escoamento do primeiro ciclo de 2,87. Então, a probabilidade de falha pode acontecer no primeiro ciclo. Por quê? Porque esse valor é menor do que esse. Que daí é esse gráfico aqui, pessoal. Vocês podem ver que a reta de carregamento
ela bate primeiramente na linha de Langer, que é a linha do escoamento do primeiro ciclo. E depois ela passa pela linha de Gerber, que é carregamento de fadiga. Beleza. Fadiga de superfície. Isso aqui é muito conhecido, né, pessoal? Vocês já viram, provavelmente. Talvez não sabiam que era um fenômeno de fadiga, né, fadiga de superfície. O pessoal chama aí de escariado, nas engrenagens, principalmente, né? É quando sai pedaços, porções de material, né? E acaba tendo um aspecto, assim, feio, defraturado, enfim, como está mostrando nessa figura. O mecanismo de fadiga superficial é complexo e não é definitivamente entendido, ou seja, mesmo estudos, enfim, que existem, o pessoal não conseguiu ter uma exata noção de como ocorre, porque ocorre, como prevenir, enfim. Os fatores, então, que a gente tem controle, né, que o pessoal já estudou, indica que tem, então, existem tensões hertzianas, o número de ciclos, ele influencia, né, os fatores que influenciam são as tensões hertzianas, o número de ciclos, o acabamento superficial, a dureza da peça, a lubrificação e a temperatura. Isso o pessoal já conseguiu mapear como sendo, então, fatores que levam à fadiga de superfície. E aí o pessoal começa com equações para tentar modelar isso, né? Tentar achar um valor que não pode ser ultrapassado para que não ocorra a fadiga de superfície. E aí algumas equações surgem, né? Das equações lá do capítulo 3 do Shigley, tá? Da parte de pressão de contato entre dois cilindros, a gente tem, então, o B e o P máximo. Pressão máxima. Tá? 2 vezes a força sobre πBL. O B está mostrado aqui nessa equação. O L é o comprimento. Convertendo, então, para raio e comprimento para W, tá? A gente vai ter aqui outra forma de escrever B e de escrever a questão da pressão máxima de contato, pressão de contato. Né? A P máxima, ela pode ser definida como uma força de resistência da superfície, também chamada de força de contato, força de fadiga de contato ou força de resistência hertziana. Essa força de resistência hertziana ou resistência à crateração, SC, é igual a P máximo, que é igual a 2F, π BW. Tá aqui a fórmula, né, de cima primeiro. Só definiu que esse P máximo aqui, né, esse aqui é igual ao SC, que é a tensão de crateração. Combinando as equações 62 e equação 60, então, essa equação 62, tem o B aqui, ó, o Bzinho. Colocando essa equação gigante aqui, a 60, nós vamos chegar nessa questão. F sobre W, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, igual a π SC ao quadrado, mais esses valores de tensão de Poisson, né, coeficiente de Poisson, e limite de resistência, modularidade, desculpa, igual ao K1. K1 é conhecido, então, como um fator de tensão de carga de Buckham, ou fator de desgaste. Então, um fator que foi inserido, né, que foi achado, enfim, que pode ser tabelado. Nos estudos de engrenagens, um fator semelhante é utilizado, o KG, que ele é K1 sobre 4 vezes seno de φ, que é o ângulo de contato, né, das engrenagens. Dessa equação 664, com termos das propriedades dos materiais incorporados a um coeficiente elástico, CP,
Nós conseguimos achar, então, que a tensão de caracterização é CP, coeficiente elástico, raiz quadrada de FW, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Experimentos mostram as seguintes relações. K1 igual a tensão, alfa 1 N B1, Kg igual a A N elevado na B, SC igual a alfa B elevado na beta. Dados referentes a aço inducto endurecido em contato com aço produzem SC em 1 bilhão de ciclos, 1897 MPa. E em 1 trilhão de ciclos, 1673 MPa. Assim, o beta da equação, ele vai ser igual a menos 0,055. Isso, né, pessoal, experimentalmente. O que nós temos é uma aproximação, uma correlação em aços entre o SC, nosso limite de caracterização, né, nossa resistência à fadiga de superfície, e o HB, tá? A 10 na 8 ciclos. HB, dureza Brinell. Então, seria 2 vezes 76 vezes dureza Brinell menos 700 MPa. Então, essa é uma aproximação que existe, tá? A AGMA, a Associação dos Fabricantes de Engrenagens, usa outra relação, que está aqui abaixo. Então, aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar numa tensão de crateração. Qual é a tensão máxima atingida para nós ter a crateração? Então, incorporando o fator de projeto na equação que nós já tínhamos, na 666, nós temos o seguinte: tensão de caracterização igual ao coeficiente elástico vezes raiz quadrada de F, W, ND, fator de projeto, 1 sobre R1, 1 sobre R2. A gente consegue tirar para fora da raiz quadrada o coeficiente de projeto. Nós temos, então, esta equação como sendo para tensão de fadiga de superfície. Como isso não é linear, em sua transformação de carga de tensão, a definição de ND, fator de projeto, depende se a carga ou tensão é a principal consideração para a falha. Tá? Se a perda de função estiver focada na carga, ND é igual a SC sobre tensão de caracterização ao quadrado. Se a perda de função estiver focada na tensão, ND, fator de projeto, igual a SC sobre tensão de caracterização. Tá? Então, isso são os valores, né? Tem que ver no fator de projeto se está focado na carga ou focada na tensão. Beleza, pessoal. Era isso.